Saudações a todos. Eu tô aqui para apresentar o projeto A Política do Mosquito, Aedes aegypti, e o Mosquito da Política no PIBIC. Meu nome é José Ian Oliveira, eu sou graduando em História pela Universidade Estadual da Paraíba, sou bolsista do projeto e tenho como meu orientador o professor Dr. Sidoval Moraes de Souza, certo? Como a gente vai ver aqui no próximo slide, eu vou falar um pouquinho do contexto do projeto para vocês, porque é impossível explicar o PIBIC da gente sem explicar que antes ele faz parte de um projeto mais amplo e mais antigo, tá? Que é o Tecnologias Sociais e Educação Ambiental para o Controle Vetorial de Arboviroses, promovendo saúde e qualidade de vida no semiárido paraibano. Eu sei que o nome é longo, é por isso que geralmente aqui a gente chama de Zika UEPB, certo? O Zika UEPB vem trabalhando desde 2016, já com várias áreas, vários setores. É bem interdisciplinar, a gente tem colegas que são de farmácia, já tem os que são de história e por aí vai, tá? E no geral, o projeto surge de uma necessidade que é a ineficiência do governo, no geral, do Brasil, de vencer as questões das arboviroses, da zika, da dengue e tudo que o mosquito Aedes aegypti vem causando, certo? E passando para o próximo slide, a gente vai ver como começa isso aí, tá? O projeto, ele visa, primeiro, compreender, né, a prevalência desses arboviroses. Por que a gente está falhando em combater o mosquito? Tem um carro passando aqui, eu vou... Só um segundo. Perfeito, gente. Por que a gente está enfrentando sendo derrotado, na verdade, por esse mosquito, né? E aqui o projeto já de cara identifica alguns problemas. Primeiro, a gente tem uma falta de infraestrutura, né? O padrão de desenvolvimento aplicado aqui no Nordeste, que é onde a gente trabalha, não é interessante, tá? A gente tem aqui uma falta completa de saneamento básico em algumas regiões, principalmente nas regiões mais pobres, o que causa aqui, na região do semiárido, uma completa ineficácia disso e, por consequência, um mal-estar, certo? A gente vai usar autores como Vieira, Silva e Marques, que já vem trabalhando já nessa pegada para explicar para vocês que é um problema estrutural. Não é só uma abordagem, não é só esse ano, não é só do ano passado, é uma coisa completamente estrutural, certo? Segundo, a gente tem uma abordagem aqui que a gente está chamando de cultura do veneno, certo? Vocês vão entender mais para frente por que a gente chama isso aqui. Mas é basicamente metodologias que focam em espalhar veneno, carro fumacê e tudo mais, e que não combatem necessariamente a coisa, mas sim alguns de seus sintomas. E já no próximo slide, a gente vai tentar compreender quais são os... E pronto, e contextualizar tudo isso, né? A gente vai tentar compreender qual o objetivo do meu PIBIC dentro desse projeto maior, certo? A gente vai tentar entender o que é isso, tá? A gente vai tentar documentar e compreender o que é esse mal-estar, esse incômodo, né? Esse índice de baixa qualidade de vida que a gente vem enfrentando aqui em cidades semiáridas e que é causado, com certeza, pelo mosquito, tá? Então a gente vai primeiro caracterizar esse mal-estar, ou seja, as determinações sociais, se o social impacta, aumenta, diminui, se influencia nesse mal-estar. Depois a gente vai partir para uma investigação, né, uma análise dos impactos que esse mal-estar e o mosquito causa, e depois a gente vai tentar compreender qual é o legado que fica, não só para a população, mas para a gestão pública, o que se tira disso, o que os governos, o que as gestões, o que as secretarias de saúde e de educação estão compreendendo dessa crise. Para o próximo slide, a gente vai entender também qual foi a metodologia do nosso projeto. Como eu disse, a gente é um projeto que faz parte de um programa maior. Então, toda a nossa metodologia está inserida e alinhada com o programa, certo? Então, a gente parte de seleção e imersão em conteúdo bibliográfico, a gente trabalha com o resto da equipe do programa, a gente escuta, faz ouvidorias, a gente debate com o pessoal e bem em cima do que é essa proposta do projeto Zika UEPB. Já no próximo slide, a gente vai poder abordar o que a gente quer com essa metodologia, tá? Primeiro, a gente quer um diagnóstico participativo, né? Já através dessas escultorias e tudo mais, a gente quer coleta de informação e investigação bibliográfica, que nós fizemos, temos um extenso material produzido e lido, e observação e acompanhamento das ações, né? O que está sendo feito nas cidades que o projeto Zika UEPB vem trabalhado, principalmente junto do Seridó, Olivedos e Tenório, tá? Já no próximo slide, eu vou falar para vocês de alguns pressupostos teóricos. O que a gente entende antes de ir para campo? Primeiro, nós temos que compreender que há uma degradação das condições de vida nessas cidades. São pobres e por isso estão sofrendo mais, certo? Curto e grosso. Saneamento básico é inadequado, coleta e destinação precária de lixo,
ausência de esgotamento sanitário, sistemas eficientes de drenagem, tudo mais, e acesso à água, que é o principal, tá? Vocês vão entender por quê. E no geral são essas características. Como eu vou passar agora para o próximo slide, agora passamos pelos pressupostos teóricos de forma mais metodológica, agora pressupostos teóricos. Aqui estão alguns autores que embasam a nossa pesquisa, certo? Nós temos Heller, Castro, Monteiro, Maricato, Santiago, são autores mais recentes porque estão atualizados, estão correndo junto com a gente. Alguns, temos aqui menção de alguns autores que já são do projeto e que estão tentando trabalhar com esse problema que é urgente e que é recente, tá? E depois nós temos a prevalência, né, dessas arboviroses e a causa desse mal-estar, tá? Então a gente vai tentar compreender os fatores políticos, sociais, econômicos que causam essa degradação. Já aqui no próximo slide, nós vamos entender aqui um pouco desse gráfico para vocês terem compreensão, tá? Primeiro que nós precisamos compreender que o mosquito ele já tem uma maior prevalência em lugares mais áridos, quentes e úmidos, tá? Então você coloca o Nordeste já como um alvo para isso, certo? E para acabar de completar essa situação, nós temos aqui no gráfico, temos o Sudeste com 95% de municípios com acesso a esgoto razoável, e aqui no Nordeste a gente tem menos de 50%. Então você junta esses dois fatores e a gente compreende aqui por que dessa crise ser tão aguda no Nordeste, certo? No próximo slide, a gente vai aos números mais gerais, por assim dizer. Aqui é uma análise do cenário epidemiológico na Paraíba, tá? E como vocês podem observar, principalmente a partir de 2015, que quando eu disse que começa o pico, a gente tem um pico de dengue, e depois a gente vai começando a registrar muitos casos de chikungunya. Temos uma melhora em 2017, mas assim, pode olhar, no gráfico tá essa escalada, é nítido que conforme a gente fosse, caso as metodologias fossem adequadas, conforme a gente fosse combatendo, ia diminuindo, mas é o contrário, a gente só tem um aumento. Então, pelo menos na questão de dados, a gente já pode analisar que é muito ineficiente o que está sendo feito. Passando para o próximo slide, a gente vai tentar agora compreender o mal-estar em si, certo? Com alguns... Primeira coisa que a gente tem que entender. Esse mal-estar, ele acontece em cidades que tem sempre um padrão, tá? Esse padrão é menos de 50 mil habitantes e dependência de um centro maior. Ou seja, são cidades pequenas, cidades com carência da atenção do governo, certo? Nós temos baixos indicadores socioambientais, ou seja, infraestrutura precária. Nós temos intermitência na distribuição de água. Essas populações elas são obrigadas a estocarem água porque não sabem quando vão ver água de novo. Então fica aquela caixa d'água, fica aquela água presa e é um prato cheio para esses mosquitos, né? Baixíssimo investimento em saúde básica, né? Aquela coisa de sempre economizar, sempre deixar a educação, sempre deixar a saúde como última prioridade, aliás, nem como prioridade. E nós temos alta incidência de focos, obviamente, né? Então já no próximo slide eu vou falar acerca dos resultados e discussões do nosso projeto. A gente tem aqui a política do mosquito, né? Assim, a partir do que a gente entende destas três cidades, João Seridó, Tenório, Oliveiras. Enfim, a gente tem políticas imediatistas, pelo que a gente pode ver. É uma política, vamos fazer logo tudo agora para resolver, para mostrar serviço agora, para todo mundo ver a gente trabalhando, e na prática não resolve, tá? Nós temos o campanismo, que é um conceito que a gente estabelece aqui, que é para aquele tipo de abordagem que é em um dia, tá? Um dia de luta, acabou, vamos para casa. Então você tem carros fumaceiros, você tem uma série de coisas que na prática não combatem o problema em si, combatem apenas os sintomas. Agride o meio ambiente, agride a saúde das pessoas, né? De quem trabalha e de quem recebe esse serviço, e são pacotes pontos estabelecidos já de cima pelo governo federal. Então a gente entende que se a gente quer trabalhar aqui na região, a gente tem que entender a realidade da região. E quando você tem um pacote que vem lá de cima, você não tem essa possibilidade de trabalhar com um certo alinhamento com a realidade da região, certo? Você não tem a possibilidade de fazer isso. No próximo slide, a gente vai abordar alguns dos outros resultados, né? A gente percebe que como é que eu posso dizer? É sempre visando o menor preço, é sempre visando... É a falta de investimento, que é estrutural, é característica do Brasil como um todo, que é setorizada. Nós não temos interação entre educação e saúde, nós não temos interação entre desenvolvimento regional e saúde, nada. Cada um faz o seu, e se fulano não fez, não é problema meu. E depois a gente tem também um interesse presumido, tá? A gente não é necessariamente uma proposta de solução do problema, é mais
para mostrar que tá tentando fazer algo, tá? Como vocês podem ver aqui. E já no próximo slide, a gente tá quase concluindo, e o que a gente presume no nosso trabalho é que é justamente uma política ineficiente que fomenta esse mal-estar, tá? Cria um mosquito aqui que é biologicamente mais forte para o ambiente urbano, contrariando a sua natureza que é para regiões de mata, tá? E a gente tem também, além do mosquito biológico, principalmente, que é o tema foco aqui do nosso PIBIC, que é o mosquito da política, que é um mosquito que alimenta uma política imediatista, que serve como para mostrar serviço de talvez um pessoal que não esteja necessariamente mostrando serviço eficiente, mas também que é alimentado por ela, já que, como a gente pode ver, o mosquito vem prevalecendo, tá? Os dados, as nossas pesquisas bibliográficas, tudo aponta para isso. E no final, como a gente conclui aqui, o mosquito da política, portanto, é um mosquito zoomorfo, sanguinário, poderoso, incontrolável, e essa é a leitura que a população tem, de algo que não pode ser controlado ou que está sendo feito tudo que se pode fazer. Não está, certo? É o que constatam as nossas pesquisas. Enfim, com isso eu agradeço a todos e apresento aqui algumas das nossas principais referências. Foi muita coisa pesquisada, então a gente selecionou aqui a base, certo? E eu agradeço pela atenção e fiquem com Deus. Até a próxima.